Então, pessoal, continuando os vídeos aqui, né, do curso de licenciatura de Ciências Biológicas da Uninter, estou fazendo o meu estágio de extensão, né, meu projeto meu plano de ação é sobre a descoberta dos vírus, a estrutura e reprodução dos vírus, bactérias e suas características gerais, o ambiente, saúde e os seres microscópicos, né? Vai ser ministrado online, vai ficar disponível no YouTube esse vídeo, né? Quero deixar para vocês que eu sou estudante ainda, não sou formada em licenciatura em ciências biológicas, tem muitos assuntos em questões, né? Que precisam ser abordados. E aqui, se vocês puderem fazer o comentário aqui para mim, estará ajudando no meu estágio, né? São estimados 8 participantes para participar do meu estágio. Não fiz ficha de inscrição também, tá? E a minha palestra é uma palestra informativa para os interessados, né? Sobre o tema vírus e bactérias, a sua estrutura, reprodução viral e as viroses, a importância da vacinação, saúde pública e do ambiente. Eu quero tornar público que são assuntos bem importantes, né, para a nossa sociedade, preciso nesse momento. Eu também estou pesquisando, né, como eu falei, eu não sou especialista da área, o que eu estarei comentando aqui é assuntos que eu peguei em jornais, revista, livros e até mesmo da internet. Elaboração de vídeos, né, imagem com as características conscientização. Vai ser o que eu vou estar passando para vocês. A importância da temática, as atitudes para o nosso bem-estar e dos seres humanos e da saúde da Terra, né? Eu estava falando com vocês no último vídeo em relação às doenças causadas por vírus, né? É um número de viroses, ou seja, doenças causadas por vírus. Normalmente as pessoas falam que a pessoa está com uma virose, né? A hepatite viral, a herpes, o sarampo, a rubéola, a catapora, a cachumba, mononucleose, entre outras, né? Agora, para entender esses termos também, eu acho muito importante estudarmos, entender o que é a disseminação dessas doenças, né? Alguns termos que são usados, que às vezes tem pessoas que não sabem, né, sobre esses termos, vamos esclarecer um pouquinho aqui, tá? O termo epidemia, né? Refere-se a toda doença que surge de forma súbita e se espalha rapidamente em uma região, né? Aqui na região que eu moro, o H3N2 já tá já virou uma epidêmico, né? Já está com uma epidemia aqui na minha cidade, de H3N2, né? Então, só para vocês entenderem, né? Uma região acometendo por tempo limitado, os números de pessoas maior do que o habitual, né? Que é o caso da gripe. Agora, se uma doença persiste por vários anos em um lugar, ela se torna endêmica, uma endemia, né? Portanto, uma endemia afeta de forma permanente o número constante de pessoas de uma determinada região. A malária é uma doença causada por um protozoário e é endêmica na Amazônia, né? A pandemia, que vem do grego pan, todo, é o aparecimento de um número fora do comum em casos de doenças em todo o mundo, e hoje estamos vivendo essa pandemia, né? Aconteceu, por exemplo, em 2019 com a gripe H1N1, também conhecida como gripe suína, e hoje a Covid-19, né, o coronavírus, que está sendo uma pandemia no mundo. O organismo capaz de causar infecção é chamado de agente etiológico ou patogênico, né? No caso, é o vetor. O vetor é o ser vivo que transmite o agente patogênico, é o caso do mosquito, do vírus da dengue, né? E o reservatório é o qualquer ser vivo que um agente infeccioso vive habitualmente e se multiplica, sem causar grandes danos, do qual pode ser transmitido a outro organismo. Já o parasita, né, é um organismo que se instala no corpo do outro hospedeiro, causando
né, passando a extrair os alimentos dele, causando prejuízo, né? Por fim, a profilaxia, que é o conjunto de medidas para a prevenção de doenças, né? Então, vamos falar sobre algumas doenças virais, depois eu vou estar nos próximos vídeos falando mais sobre elas, tá? Gripe e resfriado comuns. Embora sejam doenças causadas por vírus diferentes, seus sintomas são semelhantes: a coriza, a obstrução nasal, a tosse e o espirro. Em geral, a febre e as dores no corpo só aparecem em casos de gripe. Em ambas doenças, os vírus são transmitidos por gotículas eliminadas por vias aéreas e contaminando outras pessoas, como na fala, no espirro, na tosse, etc. Por isso é fundamental evitar o contato com os agentes. A gripe, também chamada de influenza, nome da origem latina que significa influência, pois o século XIV achava que ela surgia por influência dos corpos celestes. É causada por variedades de vírus de gêneros influenzavírus. No caso da gripe, a vacina oferece uma proteção limitada, cerca de 1 ano. Isso acontece porque o vírus da gripe sofre tantas mutações que depois de 1 ano, novos vírus mutantes já estão no ambiente. A vacina é indicada geralmente para pessoas com mais chance de ter complicação decorrente da gripe, né? Como os maiores de 60 anos, adultos e crianças portadores de doenças pulmonares crônicas, entre outros. Também deve-se vacinar os médicos, enfermeiros e outros profissionais que trabalham com pessoas com a saúde debilitada, né? Eu vou falar uma por uma, que depois a gente vai abrindo mais o foco delas e conversando melhor, tá? A poliomielite. Na maioria das pessoas, essa virose causa apenas febre e mal-estar. Em alguns casos, pode atacar o sistema nervoso, o que pode provocar paralisia e pode ainda levar a pessoa à morte. O termo poliomielite tem origem grega, polios, cinzento, mielos, medula e ite, inflamação. Uma referência ao fato do vírus atacar células da parte cinzenta da medula. A transmissão do vírus pode ocorrer por meio de água ou alimento contaminado ou por contato com a saliva ou fezes do doente. Para evitar a doença, é muito importante que todas as crianças sejam vacinadas na época recomendada pelos médicos. Também são importantes medidas de higiene e saneamento básico. A vacinação é fundamental para que a doença que ainda existe em alguns países, né? É a dengue. O vírus da dengue é transmitido no Brasil pela picada do mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito é, portanto, vetor da dengue. O Aedes aegypti é pequeno, de cor escura, vive nas regiões urbanas e tem o hábito predominantemente diurnos. É possível identificar pequenas listas brancas em suas pernas. Dengue é uma palavra de origem espanhola e significa dengoso ou que requebrado, uma referência ao fato de que os doentes costumam balançar o corpo ao caminhar, devido às dores dos músculos nas articulações características da dengue. A dengue pode se apresentar em duas formas, a clássica e a hemorrágica. Na dengue clássica, alguns dias após a picada, o período de incubação, a pessoa apresenta febre alta durante 4 a 7 dias, dores musculares nas articulações, dores na cabeça, nos olhos, pode haver fotofobia, ou seja, aversão à luz. Inflamação na garganta, sangramento da boca e no nariz. Pode surgir ainda manchas avermelhadas na pele, semelhantes às do sarampo. Cerca de 1 semana depois, essa manifestação começa a desaparecer, mas é preciso acompanhamento médico, porque em pessoas subnutridas ou debilitadas, a doença pode levar à morte. O médico geralmente receita um antitérmico para baixar a febre e repouso. É importante também ingerir bastante líquido e outros produtos indicados pelo médico para manter o organismo hidratado.
como soro de reidratação oral, que, no entanto, não deve ser tomar medicamentos contra dor e febre à base de ácido acetilsalicílico, porque a substância favorece as hemorragias. Quem já teve dengue, mesmo em uma forma assintomática, ou é portador da doença crônica, como diabetes, artrite, reumatrite ou lúpus, pode contrair a dengue hemorrágica, provocando por outro tipo de vírus da dengue. Essa forma começa do mesmo modo e termina na fase febril. Os sintomas se agravam em qualquer da pressão arterial, hemorragia da pele, intestino e gengivas, há um aumento de permeabilidade das capilares sanguíneos, o aumento do tamanho do fígado. Nesse caso, as pessoas devem permanecer em observação nos hospitais, uma vez que, se houver assistência médica, a doença pode levar, se não houver assistência médica, a doença pode levar o paciente, em cerca de 10% dos casos, à morte. Recomenda-se o uso de repelentes, telas nas janelas para evitar picadas, mas o combate ao mosquito é a medida mais importante para a prevenção da dengue. Esses mosquitos atacam preferencialmente durante o dia, ao contrário do mosquito comum, que é o Gênesis culis, que costuma picar durante a noite. Macho e fêmeas do gênero Aedes alimentam-se da seiva das plantas, mas a fêmea precisa do sangue para desenvolver os ovos. A postura feita em águas paradas, perto de habitações como caixa d'água, postes, externas, latas, pneus, garrafas, vasos de planta e outros recipientes onde a água pode ficar acumulada. A larva do mosquito da dengue desenvolve-se necessariamente em água parada. Caixa d'água, postes, cisternas deve estar sempre descoberto e deve-se impedir que os objetos retenham água parada, esvaziando-os e não deixando exposto à chuva, colocando areia grossa nos pratos dos vasos das plantas, né, para não deixar água parada. Observar os pratinhos, os comedouros dos animais também. O combate à dengue, entre muitas doenças, depende de ações sociais. A interação entre o governo e a sociedade, envolvendo campanha de conscientização, mudança de hábitos pessoais, entre outras medidas de cunho social, estudada também em sociologia e em outras disciplinas, né? E que tudo que a gente fala tem que ter a profilaxia, né? Que é o conjunto de medidas para a prevenção de doenças. A febre amarela, que também é um vírus, né? Da febre amarela, que é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti e do mosquito do gênero Haemococcus nas matas, entre outros. A doença apresenta febre, vômito, dor no estômago, lesões no fígado e que torna a pele amarelada e icterícia. A doença pode se apresentar de forma leve ou até sem sintomas, de forma grave, podendo levar à morte. A prevenção é feita com o combate do mosquito e vacinação, principalmente das pessoas que habitam regiões onde a doença é endêmica. No Brasil, a febre amarela é endêmica nas regiões norte e centro-oeste, né? A raiva. A raiva se trata de uma doença fatal que ataca o sistema nervoso. A contração dos músculos responsável pela aglutinação torna-se muito doloroso o ato de comer e beber. Daí a hidrofia, típica da doença. O vírus é transmitido pela mordida de animais infectados, principalmente cão e gato. Por isso, são obrigatórias a vacinação anual dos animais domésticos e reconhecimento daqueles soltos na rua, né? Tem que estar vacinando os animaizinhos. O vírus pode ser transmitido também por morcegos, hematófagos, que se alimentam de sangue, e por ratos. Quando a pessoa é mordida por qualquer animal, deve-se lavar a ferida com água e sabão e procurar imediatamente o posto de saúde para, se necessário, receber o soro, vacina antirrábica e outros alimentos, né, medicamentos. A AIDS. A AIDS vem da sigla. Eu não vou conseguir ler isso aqui para você que está em inglês, mas é o síndrome da imunodeficiência
adquirida. É causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, né? Que vem do HIV. Entre outros fatores, a explosão demográfica, as migrações para cidades e a reutilização de agulhas contaminadas teriam espalhado o vírus pelo continente africano a partir da década de 1970. A agressividade do vírus aumentou, espalhando rapidamente pelo mundo por meio de relações sexuais desprotegidas, do uso de drogas injetáveis e com compartilhamento de seringas e de transfusão sanguíneas. À medida que se espalhava, seu código genético sofria mutações e surgiam novas variedades de vírus. A história da AIDS demonstra que a disseminação de várias doenças influenciada não por fatores biológicos, mas também por fatores sociais, culturais, estudando em sociologia, que eu já falei anteriormente, entre outras disciplinas. Medindo, até a medida de 0,1 UM, o HIV é formado por uma cápsula esférica glipoproteína mergulhadas em uma dupla camada de lipídio e proteína. No seu interior, há duas moléculas de RNA e enzimas, transcriptase reversa, integrase e protease. A proteína mais externa do HIV é chamada de GP120. Encaixa-se a glipoproteína CD4 da membrana do linfócito T4. Esse linfócito, também denominado CD4+, ou auxiliador, é a principal célula atacada pelos vírus. Após o encaixe, as capas do vírus se fundem na membrana celular e o material genético viral penetra no citoplasma. Com o auxílio de enzimas transcriptase reversa, o RNA sintetiza uma molécula do DNA, o que é complementar, e em seguida é destruído. Essa molécula de DNA produz outro de DNA complementar, e as duas se unem, formando uma dupla cadeia que migra para o núcleo e se incorpora ao material genético da célula. Como é o RNA que sintetiza a molécula do DNA. Ao contrário do que acontece no processo de transição dos seres vivos, em geral, o HIV é classificado no grupo dos retrovírus. O DNA do vírus pode desencadear a síntese de novas moléculas do RNA, que orientam também a síntese de proteína da cápsula e de enzimas virais. Assim, formam-se novos vírus que migram para a periférica das células. São envolvidos pelas membranas que compõem o broto que soltam das células. Esses novos vírus podem, então, infectar outras células, resultando nesse processo progressivo, diminuindo a quantidade de linfócito T4. Com o passar do tempo, esse compromete o sistema imunológico, o organismo fica sem defesa contra diversos micro-organismos e pode morrer, a vítima por séries de infecções. Então, não há evidências de que o vírus seja transmitido por suor, urina ou lágrima. Ou seja, não há contágio por aperto de mão, abraço, beijos sociais, tosse, espirro, uso de piscinas, o comum de roupas, toalhas, copo de talheres ou louças, pente, objeto caseiro. Também não se adquire o vírus tomando vacina, sendo picado por mosquito ou entrando em contato com animais domésticos, Isso do vírus da AIDS. O HIV pode ser transmitido por vários fluentes corporais contaminantes, como sangue, sêmen, secreção vaginal, leite materno, líquido cerebrospinal, líquido aminoático, quando eles entram em contato com as mucosas, como a boca, o ânus, a vagina ou a pele, ou se apresentar cortes ou perfurações. Objetos que podem entrar em contato com sangue, como lâmina de barbear, tesoura, alicate de unha, instrumentos usados por médico, dentista, bisturis, pinças, alicates, seringas, ou por tatuadores, acupunturista. Por tudo isso pode transmitir o vírus
se estiver utilizando anteriormente pessoas infectadas. Antes de serem utilizados novos, sejam instrumentos, devem ser esterilizados. A transmissão pode ocorrer por transfusão de sangue contaminada, embora a fiscalização dos bancos de sangue pelo governo tenha diminuído muito esse problema. Por perfuração de agulha contaminada, problema frequente entre usuários de drogas injetáveis e em transplante de órgãos. Durante as relações sexuais, o vírus presente no sêmen contaminado pode penetrar na mucosa da vagina e do reto. A transmissão da vagina ou do reto pelo pênis pode ocorrer também através da uretra masculina e de lesões microscópicas ocasionando pênis durante a relação. Por isso, na relação entre as duas pessoas, qualquer delas tem que estar, se estiver infectada, a melhor prevenção é o uso da camisinha durante todo o ato sexual, ou seja, a masculina geralmente de látex, seja feminina de poliuretano. É importante ressaltar que a inseminação artificial pode ser uma forma de transmissão. O vírus pode ser transmitido de mãe para filho durante a gestação, né? E no parto também no aleitamento. Por isso, mulheres grávidas que devem fazer o teste da AIDS, né? Estudos indicam que seja se tratar com medicamento, o bebê tomar o medicamento correto na primeira semana depois do nascimento, o risco de transmissão é de aproximadamente 2%. Porém, se cuidado não forem tomado, o risco é cerca de 27%. Então, por meio de exames feitos em clínicas especializadas, o paciente pode saber se é portador do HIV, ou seja, se é HIV positivo, também chamado de soro positivo. É necessário fazer mais de um exame para confirmar o resultado, que pode ser falso ou negativo, isto é, apresentar resultados negativos por uma pessoa contaminada, ou falso positivo, isso é, apresentar resultado positivo para alguém que está contaminado. Em caso de confirmação do resultado positivo, a pessoa deve consultar um médico para saber com segurança como se tratar. Muitos portadores do vírus podem apresentar sintomas como febre, suores noturnos, inflamação dos linfonodos da cabeça, do pescoço e das axilas, íngua, erupções feridas na pele, na boca e nos órgãos genitais, diarreia, dores abdominais, falta de apetite, perca de peso, náuseas, vômitos. Esses sintomas porém, variam muito e não são específicos da AIDS. Por isso, apenas o médico tem condições de diagnosticar a síndrome. Há também portadores que não apresentam sintomas ao longo tempo. Ainda assim, pode transmitir o vírus a outras pessoas. Até mesmo para filho, no caso de mulher soropositiva que engravide. Com uma contínua multiplicação do vírus no organismo, pode chegar um momento que o número de linfócitos diminui bastante e começam a aparecer infecções como germes oportunistas, que vivem no ambiente, na pele, na cavidade do corpo, normalmente não causam problemas em indivíduos saudáveis. Tuberculose, pneumonia, diarreias crônicas provocadas por amebas, giardia e outros germes, meningites, herpes cutâneo, candidíase oral, sapinho. Embora não destrua completamente o vírus, o medicamento atua para retardar a evolução da doença e combater as infecções oportunistas. Além de medicamentos que atacam a infecção oportunista, há também chamados antirretrovirais, que inibem a produção do HIV no sangue, né? No sangue. Uma das maiores dificuldades para o desenvolvimento da vacina é a capacidade do vírus ter que sofrer mutações muito rapidamente, né? Como a vacina tem que ser específica, ela poderia não atuar sobre demais variedades. Então, assim, eu vou estar passando para vocês uns vídeos relacionados a esses, né? Essas quatro, né, como eu passei para vocês, que é o gripe resfriado comum, a polio, a dengue, a amarela. Se eu conseguir dar raiva também, da AIDS também junto, eu vou estar passando para vocês também, especificando aqui no meu vídeo, tá? Daí a gente vai conversando nos próximos vídeos.
Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Bem, você já deve ter ouvido falar de pessoas que ficaram doentes com algo que chamamos de virose. Virose é uma doença causada por pequenos organismos chamados vírus. Vírus são menores do que a menor das células, mas podem causar um grande estrago quando entram em nosso organismo. Não é à toa que eles têm esse nome. Vírus em latim significa veneno. Os vírus são organismos muito simples. São formados basicamente por uma capa de proteína e de material genético em seu interior. Os vírus são conhecidos como seres acelulares. São chamados assim porque são os únicos organismos estudados na biologia que não possuem o corpo formado por células. Além disso, os vírus também são conhecidos como parasitas intracelulares. Isso quer dizer que um vírus só consegue produzir novos vírus se tomar conta de uma célula. Mas afinal, como isso funciona? O vírus injeta seu material genético na célula. A partir de então, o vírus toma controle da célula e usa seus recursos para fabricar novos vírus. Assim, a célula produz muitos e muitos vírus, até encontrar seu triste fim. Esse processo de reprodução dos vírus é conhecido como infecção viral, e é por causa dele que nosso corpo adoece. Como já vimos em nossos vídeos sobre leucócitos e anticorpos, nosso sistema imunológico está sempre atento para combater qualquer antígeno que invada nosso corpo. No entanto, alguns vírus são muito fortes, o que torna muito difícil combatê-los. Outros conseguem se disfarçar para não serem reconhecidos pelo sistema de defesa do nosso organismo. Esses são os chamados vírus mutantes. Nosso sistema imunológico não tem tarefa fácil. Muitas vezes, chega até mesmo a aumentar a temperatura do nosso corpo para ajudar no combate aos antígenos. É daí que vem a febre que sentimos quando estamos doentes. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! Então, quer me ajudar a alcançar mais pequenos cientistas? Compartilhe este vídeo. Qual a diferença entre os vírus e as bactérias? Os vírus e as bactérias são micro-organismos que existem no planeta há milhares de anos. São conhecidos por causar doenças em animais, seres humanos e até mesmo em plantas. Embora os dois possuam algumas características em comum, como causar doenças, eles são biologicamente diferentes, pois enquanto bactérias são organismos vivos, vírus não passam de partículas infecciosas. Em termos gerais, podemos definir os vírus como acelular, isto é, não são formados por células, medem menos que 0,2 micrômetros, são combatidos com antivirais, parasitas intracelulares obrigatórios, pois necessitam de uma célula hospedeira para infectar e produzir novos vírus. E a sua reprodução ocorre através de um processo chamado de replicação. No caso das bactérias, são organismos unicelulares, procariontes. Medem acima que 0,2 micrômetros, são combatidos com o uso de antibióticos, possuem metabolismo próprio e não dependem necessariamente de um ser vivo para crescer e se reproduzem por fissão binária. As bactérias nem sempre são prejudiciais. Algumas são vitais para a saúde humana, como as que compõem a flora intestinal e auxiliam na digestão. Mas afinal, quais são as doenças causadas por vírus? AIDS, hepatite viral, sarampo, rubéola, herpes, varíola, dengue, zika, poliomielite, gripe e resfriado, raiva, catapora, febre amarela, cachumba, HPV, ebola, entre outros. E doenças provocadas por bactérias: tuberculose, pneumonia, hanseníase, coqueluche, tétano,
disenterias bacterianas, gonorreia, sífilis, meningite meningocócica, tracoma, botulismo, brucelose, clamídia, cólera, febre tifoide e leptospirose. Os vírus apresentam formas de organismo bastante diferenciadas, mas todos possuem uma cápsula feita de proteína onde fica o material genético desses seres. Observe agora a estrutura de um bacteriófago, um vírus que ataca bactérias, e de um vírus da herpes. As bactérias também são variadas em formas: Streptococcus pyogenes, Bacillus cereus, Helicobacter pylori, Klebsiella pneumoniae, Vibrio cholerae, Salmonella, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Corynebacter diphtheriae, Neisseria gonorrhoeae, Clostridium tetani, Treponema pallidum, Bordetella pertussis e Clostridium botulinum. Quanto à estrutura geral de uma bactéria, ela pode apresentar cápsula, além de parede celular, uma membrana plasmática, citoplasma, ribossomos, plasmídios, flagelo, nucleóide, DNA e fímbrias. Agora que você sabe a diferença de um vírus e uma bactéria, é importante lembrar que não devemos tomar antibióticos sem receita médica, pois os antibióticos não têm efeito sobre os vírus caso você esteja com infecção viral e não bacteriana. Sem falar que o uso indiscriminado de antibiótico pode selecionar bactérias altamente resistentes, e isso é muito perigoso. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Ainda vem muito vídeo didático legal por aí. Sendo assim, meu muito obrigado. Imagine que estou resfriado. Não posso imaginar um tópico melhor para fazer um vídeo sobre vírus. E eu não queria torná-lo tão pesado. Um vírus ou vários vírus. Na minha opinião, os vírus são, de alguma forma, a coisa mais fascinante em toda a biologia, porque eles obscurecem a fronteira entre o que é um objeto inanimado e o que é vida. O que é vida? Olhemos para nós mesmos ou para a vida como algo que você identifica quando a vê. Você vê algo que nasce, cresce e está em constante mutação ou evolução. Talvez se mova por aí, talvez isso não aconteça, mas ele está metabolizando coisas em torno de si, reproduz-se e em seguida morre. Você diz, isso provavelmente é vida. Nesse contexto, podemos incluir a maioria das coisas que vemos, ou mesmo nós. Podemos nos incluir nessa categoria. Temos as bactérias, temos as plantas. Eu estou maltratando o sistema de taxonomia aqui, mas tendemos a reconhecer a vida quando a vemos. Mas os vírus são apenas um monte de informações genéticas dentro de uma proteína. Dentro de uma cápsula de proteína. Deixa eu desenhar aqui. Uma informação genética pode vir em qualquer forma. Pode ser um RNA, pode ser um DNA, pode ser uma cadeia simples de RNA, uma cadeia dupla de RNA. Às vezes, para a cadeia simples, eles vão escrever SS em frente do nome do vírus. Se estamos falando sobre uma cadeia dupla de DNA, vão colocar um DS em frente do nome. Mas a ideia geral é que todos os vírus podem vir em todas essas formas e trazem informações genéticas em algumas cadeias de ácidos nucleicos, tanto cadeias simples ou duplas de RNA ou simples ou duplas de DNA, e elas estão contidas dentro de algum tipo de estrutura proteica chamada capsídeo. É o tipo de desenho clássico, é um tipo de icosaedro parecido com isso aqui.
Deixa eu ver se consigo fazer justiça a ele. É mais ou menos isso. Nem todos os vírus têm que ter exatamente essa aparência. Há milhares de tipos de vírus. Estamos apenas abordando esse tópico superficialmente e ainda tentando entender quais os que estão lá fora e todas as maneiras diferentes por meio das quais eles podem se replicar. Mas falaremos mais sobre isso no futuro. Eu suspeito fortemente de que quase todas as formas possíveis de reprodução devam existir de alguma forma no mundo dos vírus, mas eles são apenas estas proteínas capsídicas compostas de um monte de pequenas proteínas juntas, e todas elas têm algum material genético que pode ser DNA ou pode ser RNA. Por isso eu vou desenhar o material genético aqui. A proteína não é sempre transparente, mas se fosse, você poderia ver alguns materiais genéticos lá dentro. Então a questão é, isto é vida? Me parece bastante inanimado. Isso não cresce, não metaboliza coisas. Essa coisa, abandonada aos seus próprios recursos, vai apenas ficar lá parada, paradinha, como um livro sobre a mesa. Apenas parada. Não vai mudar nada. Mas o que acontece é que o debate surge. Você pode dizer, professor, quando você o define assim, apenas se parece com um monte de moléculas juntas. Isso não é vida. Mas o vírus começa a aparecer como vida quando ele entra em contato com as coisas que nós normalmente consideramos vida. O que os vírus fazem? O exemplo clássico é um vírus que irá se juntar a uma célula. Então, eu vou desenhar essa coisa um pouquinho menor. Vamos dizer que este é o meu vírus. Eu vou desenhá-lo como um pequeno hexágono. E o que ele faz? Ele vai se juntar a uma célula, e poderia ser qualquer tipo de célula, uma célula de bactéria, uma célula vegetal ou uma célula humana. Vou desenhar a célula aqui. As células são geralmente muito maiores do que os vírus. No caso de células com membranas permeáveis, ele descobre alguma forma para penetrá-las. Às vezes ele pode só se fundir. Eu não quero complicar o tópico, mas alguns vírus têm as suas próprias pequenas membranas, e vamos falar sobre isso num segundo, sobre como um vírus obtém suas membranas. Um vírus pode ter sua própria membrana, como esta, que fica em torno de seu capsídeo. E em seguida, essas membranas vão se fundir. E aí o vírus poderá entrar na célula. Mas este é um dos métodos. Há outros métodos e eles são raramente os mesmos. Mas digamos que outro método seria o vírus convencer, com base em alguns receptores de proteína nele ou nas células. E, obviamente, eles têm que ser um tipo de cavalo de Troia. A célula não quer o vírus. Então o vírus tem que convencer a célula de que não é uma partícula externa. Podemos fazer vários vídeos sobre o funcionamento dos vírus. Este é um campo de pesquisa contínuo. Às vezes pode ser um vírus que será consumido pela célula. Talvez a célula pense que é algo que ela precisa consumir. Assim, dessa forma, a célula engloba o vírus. E estas partes irão eventualmente se fundir. E em seguida o vírus entra na célula. Isso é chamado de endocitose. Eu vou falar sobre isso. A célula o absorve em seu citoplasma. Isso não acontece apenas com o vírus, mas esse é um mecanismo de entrada. Há casos onde a célula tem uma superfície muito espessa. Por exemplo, no caso das bactérias. Eu vou desenhar aqui numa cor melhor. Espera aí. Vamos desenhar direitinho. Vamos dizer que se trata de uma bactéria aqui. E ela tem uma superfície espessa. Nem mesmo os vírus entram na célula. Eles apenas saem da célula dessa forma. Não estou desenhando em escala, hein? Eles injetam seu material genético. Há, obviamente, uma enorme variedade de modos pelas quais os vírus penetram nas células, mas isso não vem ao caso. O interessante é que eles entram na célula, e depois de entrarem na célula, eles liberam seu material genético. O seu material genético fica flutuando dentro dela. Se o material genético for um RNA, e eu digo que existem quase todas as formas diferentes possíveis de mecanismos na natureza. Nós apenas ainda não as descobrimos. Mas aqueles vírus que nós já descobrimos fazem isso de todas as formas possíveis. Se eles têm RNA, este pode imediatamente começar a ser usado. Nós vamos dizer que isto aqui é o núcleo da célula, tá? E, sendo o núcleo da célula, normalmente possui o DNA desta forma. Talvez eu vá fazer o DNA em outra cor, mas o DNA normalmente é transcrito pelo RNA. Na célula, que é uma célula normal, o RNA sai do núcleo, vai para os ribossomos e você tem o conjunto do RNA com o RNAT ou RNA transportador.
O RNA codifica diferentes proteínas, e eu falo sobre isso em outro vídeo. Essas proteínas são formadas e vão formar as diferentes estruturas em uma célula. Mas o que um vírus faz é entrar neste processo aqui. Entrando neste mecanismo, o RNA do vírus vai fazer o que o RNA da célula teria feito. E ele começa a codificar suas próprias proteínas. Obviamente, este RNA não irá codificar as mesmas coisas lá. As primeiras proteínas são codificadas para, às vezes, começarem a matar o DNA e o RNA que poderiam competir com ele. O vírus codifica suas próprias proteínas, e essas proteínas vão formar mais agentes virais. Essas proteínas começam a gerar mais e mais partículas virais. Ao mesmo tempo, este RNA está se replicando. Ele usa os mecanismos da célula, deixando-a à sua sorte, e o vírus fica apenas parado lá. Mas após sua entrada na célula, ele pode usar todas as estruturas dela para se replicar. E é surpreendente a bioquímica do vírus. Estas moléculas de RNA vão parar nestes capsídeos. E uma vez que haja uma quantidade suficiente de RNA e a célula tiver todos os seus recursos destruídos, estes novos vírus individuais, que se replicaram usando todos os mecanismos da célula, vão encontrar alguma maneira para sair da célula. A maioria, e eu não quero dizer todos, porque nós ainda nem mesmo descobrimos todos os tipos de vírus que existem, mas em sua maioria, quando há uma quantidade suficiente deles, eles vão liberar proteínas. Ou vão sintetizar proteínas, porque eles não produzem suas próprias, o que faz com que a célula morra ou com que sua membrana se dissolva. A membrana se dissolve, aí a célula se fragmenta, A fragmentação significa que a membrana da célula desaparece e todos esses vírus podem emergir por si próprios. Eu falei antes que há alguns deles que têm sua própria membrana. Como eles conseguiram ter membranas bilipídicas? Alguns deles, na verdade, uma vez que tenham se replicado na célula, nem sempre saem matando a célula. Eles não têm como fragmentá-las. Tudo o que estou falando são formas específicas de como um vírus pode funcionar. Mas os vírus exploram diferentes formas. Eles fazem quase todo tipo de combinações diferentes para replicar e decodificar as proteínas e escapar das células. Alguns deles apenas se expandem, e quando eles se expandem, empurram a parede da célula ou a membrana, eu não deveria dizer parede celular, a membrana exterior da célula, e quando eles a empurram, levam uma parte da membrana com eles. Até que, quando a célula se expandir o bastante, o vírus vai se fundir com ela e levar uma parte da membrana com ele. E você pode imaginar por que isso seria uma coisa útil para ele. Porque agora, possuindo a membrana, e esses vírus com membrana são chamados envelopados, ele possui algo parecido com esta célula. Quando ele quer infectar outra célula como esta, não vai ter mais a aparência de uma partícula externa. É uma forma muito útil de parecer com algo que você não é. Se você não acha que isso é suficientemente assustador, estar capturando o DNA de um organismo, saiba que os vírus podem mudar o DNA de um organismo. Um dos exemplos mais comuns é o vírus HIV. Deixa eu escrever isso aqui. HIV, que é um tipo de retrovírus. Retrovírus, que é fascinante devido ao que ele faz. Ele tem RNA dentro dele. Ele entra numa célula. Imaginemos que ele entra numa célula, tá bom? E aí ele fica dentro da célula desse jeito. Ele traz com ele uma proteína. E aí você pergunta, mas aonde ele consegue essa proteína? Todas essas coisas vieram de uma célula diferente. Usa tudo de outras células, aminoácidos, ribossomos, ácidos nucleicos e tudo para se construir. Quaisquer proteínas que ele tenha dentro dele, mas de outra célula. Ele traz com ele a transcriptase reversa. E a transcriptase reversa leva o seu RNA e o codifica no DNA. Do seu RNA para o DNA. Quando o HIV foi descoberto, as pessoas pensavam que ele partia do DNA para o RNA, mas esse paradigma foi quebrado. O vírus codifica o DNA a partir do RNA, e como se isso já não fosse ruim o bastante, ele vai incorporar o seu RNA no DNA da célula hospedeira. Esse RNA irá ser incorporado no DNA da célula hospedeira. Digamos que o amarelo é o DNA da célula hospedeira e este é o seu núcleo. Então, ele realmente mexe com a composição genética de quem ele está infectando.
Quando eu fiz vídeos sobre bactérias, eu disse, gente, para cada uma das células humanas há 20 células de bactérias e elas vivem conosco, são úteis e elas são parte de nós, são 10% da nossa massa seca e todo o resto. As bactérias estão conosco durante a nossa vida. Elas não mudam quem somos, mas esses retrovírus estão realmente mudando nossa composição genética. Os meus genes, eu levo isso para o lado pessoal. Eles definem quem eu sou. Esses vírus vão entrar e alterar minha composição genética. Uma vez que eles são parte do DNA normal das proteínas, do RNA, e através desse processo codificarão suas próprias proteínas. Ou o que eles precisam para ficar. Às vezes eles vão ficar inativos e não vão fazer nada, e às vezes, por algum tipo de estímulo ambiental, vão começar a codificar para si novamente. E eles irão começar a produzir mais, produzindo proteína direto a partir do organismo, do DNA da célula. E os vírus se tornam parte do organismo. Eu não posso imaginar forma mais íntima de se tornar parte de um organismo do que se tornar parte de seu DNA. Não consigo imaginar qualquer outra maneira de definir um organismo. E se isso por si só não é estranho o bastante, veja a partir do seguinte ângulo. Quando um vírus se torna parte do DNA de um organismo, isto é chamado um provírus. Provírus. Se isso ainda não é estranho o bastante, imaginemos que ele infecte uma célula, sei lá, no meu nariz ou no meu braço. Como as células passam pela mitose, todas as suas réplicas serão geneticamente idênticas. Elas vão possuir esse DNA viral. O que pode ser bom é que pelo menos meus filhos não vão contraí-los. Pelo menos não se tornaram parte da minha espécie. Mas ele não tem apenas que infectar as células somáticas, poderiam infectar uma célula germinativa. Ele poderia penetrar em uma célula germinativa. E estas células, como já aprendemos, são aquelas que produzem os gametas. Nos homens, os espermatozoides e nas mulheres, os óvulos. Imagina se você tiver uma célula germinativa infectada? Depois de se tornar parte do DNA da célula, estou passando adiante esse DNA viral para o meu filho ou minha filha, e eles vão passá-los aos filhos deles. Essa ideia por si só é muito assustadora. Essa é minha opinião. As pessoas estimam que de 5 a 8%, e isso assusta muito, faz você pensar sobre o que nós somos, nós, seres humanos. Mas a estimativa é que de 5 a 8% no genoma humano, eu falei sobre as bactérias, que elas estariam conosco durante a nossa vida. Mas a estimativa atual e eu pesquisei bastante sobre isso, em alguns lugares 18%, em outros 5%, é tudo palpite. As pessoas estão fazendo isso com base no que vem no DNA e o grau de semelhança do DNA em outros organismos. Enfim, a estimativa é que de 5 a 8% do genoma humano é composto de vírus, de retrovírus antigos que se incorporaram às células germinativas humanas, no DNA humano. São os chamados retrovírus endógenos. Retrovírus endógenos. O que é muito surpreendente, porque eles não dizem eles vão ficar conosco durante a nossa vida, ou que eles possam nos ajudar ou prejudicar. Eles só dizem que de 5 a 8% do nosso DNA, na verdade, se originam de vírus. E isso é outra coisa que diz respeito à variação genética, porque os vírus fazem algo que é chamado de transferência horizontal de genes. Você pode imaginar um vírus que vai de uma espécie para outra, que vai da espécie A para a espécie B, e sofre mutações para ser capaz de se infiltrar nessas células, que pode mudar o DNA que ele já tem, que faz parte dele, o DNA do qual ele é feito. Às vezes, quando começa a codificar em alguns destes outros organismos aqui, teremos um provírus. Onde está a parte azul é o DNA original do vírus, o amarelo é o DNA original do organismo. Às vezes, quando ele é codificado, ocupa pequenas partes do DNA do outro organismo. Talvez a maior parte seja o DNA viral. Mas ele pode, quando foi transcrito e transformou-se, levar um pouco. Quando ele foi transformado ou replicado, levar um pouco do DNA do organismo anterior. Ele corta partes do DNA de um organismo e as leva para outro organismo, trazendo-as de uma espécie para outra espécie. Então, um vírus pode fazer cruzamento entre espécies. Para você ter uma ideia, o DNA pode transitar entre espécies. Isso realmente, sei lá, para mim,
Isso me faz pensar em quão interligadas as espécies podem ser. Nós imaginamos que estamos sozinhos e só podemos nos reproduzir uns com os outros e ter variação genética dentro de uma mesma espécie, mas os vírus introduzem esta noção de transferência horizontal através da transdução. Transdução horizontal é apenas a ideia do vírus dizendo: olha, quando eu me replico, eu posso obter um pouco do organismo que eu estou parasitando. Eu talvez possa levar um pouco do seu DNA comigo e infectar o DNA no próximo organismo. Então, nós temos esse DNA transitando de organismo para organismo. Ele unifica todas as formas de vida compostas de DNA, que é toda a vida que conhecemos no planeta. E se tudo isso já não é assustador o bastante, eu vou deixar a parte mais assustadora para o final. Tum, 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 tum. Nós poderíamos falar sobre as diferentes classes de vírus, mas você está familiarizado com parte da terminologia. Há vírus que atacam bactérias, e eles muitas vezes fazem isso. Nós os estudamos porque isto é uma boa alternativa aos antibióticos. Os vírus que atacam as bactérias são chamados bacteriófagos. Mas às vezes a bactéria é muito pior para o vírus. Bacteriófagos. E eu já falei para você sobre como eles têm seu DNA. Como as bactérias têm paredes espessas, eles irão inserir o DNA dentro da bactéria. E quando se fala em DNA, a ideia é de um provírus. Quando um vírus se fragmenta, ele tem essa aparência. Isso é chamado de ciclo lítico. Isso é apenas um termo que é bom saber se for fazer uma prova de biologia. Quando o vírus se incorpora no DNA do organismo hospedeiro e fica inativo por algum tempo, isso é chamado de ciclo lisogênico. E normalmente é um provírus passando por um ciclo lisogênico nos eucariontes, nos organismos cuja célula tem uma membrana nuclear. Quando as pessoas falam sobre o ciclo lisogênico, estão falando sobre o DNA viral que está inativo no DNA das bactérias, ou o DNA do bacteriófago que está inativo. Mas só para você ter uma ideia do que isso, abre aspas, parece, fecha aspas, logo aqui eu tenho duas fotos da Wikipédia. Uma é do CDC, Centers for Disease Control and Prevention, ou Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Esses pontinhos verdes que você vê bem aqui por toda a superfície, essa coisa grande aqui, este é um glóbulo branco. É parte do sistema imunológico do ser humano. É um glóbulo branco. Glóbulo branco. E o que você vê emergindo da superfície, brotando da superfície deste leucócito, e que dá um sentido de escala também, trata-se do vírus HIV-1. Você está familiarizado com a terminologia. O HIV é um vírus que infecta os glóbulos brancos. A AIDS é a síndrome que se contrai quando seu sistema imunológico está super enfraquecido. E muitas pessoas padecem de infecções que as pessoas com um sistema imunológico normal não padecem. Isso é assustador. Essas coisas dentro desta célula enorme são os vírus usando o mecanismo dela para reproduzir seu DNA ou seu RNA e esses capsídeos de proteína. Eles deixam a célula e levam um pouco da membrana com eles e podem deixar uma parte de seu DNA para trás, no DNA da célula. Eles realmente mudam o que é a essência da célula. Essa é outra figura assustadora. Estes são bacteriófagos. São bacteriófagos e eles mostram o que eu disse antes. Trata-se de uma bactéria aqui. Esta é sua parede celular. E é espessa, é difícil atravessá-la. O vírus não pode nem mesclar, nem se fundir através dela. Eles ficam do lado de fora da bactéria e estão injetando o seu material genético na bactéria propriamente dita. E você pode imaginar, apenas olhando o tamanho dessas coisas. Trata-se de uma célula, parece um planeta inteiro. Ou que fosse uma bactéria, estas coisas são muito menores, aproximadamente 1/100º de uma bactéria, e são muito menores do que 1/100º desta célula sobre a qual estamos falando, e são extremamente difíceis de filtrar e de se proteger delas, porque são partículas tão pequenas que você acha que são coisas exóticas que existem, coisas como HIV ou Ebola, que causam a síndrome respiratória aguda grave, mas elas também são coisas comuns. Eu disse no início desse vídeo que eu estava resfriado.
Eu tenho um resfriado porque alguns vírus infectaram o tecido da minha passagem nasal. Eles estão provocando um corrimento nasal e outros sintomas, e os vírus também causam a catapora, causam o herpes simples, dores musculares. Eles estão por aí, por todos os lados. Eu quase posso garantir que você tem algum vírus com você enquanto fala. Eles estão em torno de você. Mas é uma questão muito intrigante, filosoficamente. Porque eu comecei com a pergunta, o que consideramos seres vivos? E quando eu mostrei isso para você, vejam, eles são esta proteína com parte de uma molécula de ácido nucleico nele. E ele não está fazendo nada, ele não parece com a vida, não está se movendo por aí, não tem um metabolismo, não está comendo, não está se reproduzindo. Mas de repente, quando você pensa sobre o que ele faz com as células e como ele as usa para reproduzir, é parecido com o termo usado na área de negócios, de estratégia de ativos. Ele não precisa de todos os mecanismos porque ele pode usar o mecanismo de outras pessoas para se replicar. Você quer mesmo considerá-lo como uma forma inteligente de vida, porque ele não passa por todos os problemas que todas as outras formas de vida têm. Você se pergunta o que a vida é, ou mesmo o que somos. Somos nós estas coisas que possuem DNA, ou nós somos mecanismos de transporte para o DNA? E estas são as coisas mais importantes. As infecções virais são batalhas entre diferentes formas de DNA e RNA e outras formas similares. Enfim, eu não quero ficar filosofando, mas eu espero que isso dê uma boa ideia a você do que são os vírus e porque eles realmente são, para mim, os mais fascinantes pseudo-organismos de toda a biologia.